Oi, turma, bom dia. Hoje nós temos apenas uma aulinha de ciências. Nós vamos continuar falando sobre polinização, animais polinizadores. Então, nós vamos lá na página 315, no ler 2. Vamos falar um pouquinho sobre os morcegos, que ajudam a preservar as florestas. Então, vamos saber aí como isso acontece. Entre as mais de 1000 espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue de animais, como de aves ou de outros mamíferos. Os demais morcegos têm cardápio variado, que inclui insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Há ainda os que comem frutas e os que se alimentam do néctar das flores. Olha que variedade legal, né? Enquanto alguns ali se alimentam de sangue, outros se alimentam de pequenos animais, outros se alimentam de néctar, de frutas. São justamente estes, os morcegos frugívoros e os nectarívoros, que desempenham um papel muito importante para a flora. Esses termos frugívoros e nectarívoros, nós trabalhamos também na apostila do terceiro ano, não sei se vocês vão recordar. Olha aqui que bonitinho, olha. Ele fazendo, né, essa troca, né? Ele vai se alimentar do néctar e ele também acaba sendo um animal polinizador, porque o pólen fica grudadinho aqui, ó, nessa parte aqui da boquinha dele. Que interessante, né? No caso dos frugívoros, seu organismo aproveita os nutrientes das frutas ingeridas e libera com as fezes, nós vimos isso também, as sementes que caem no solo das florestas e dão origem a uma nova planta. Olha só como eles são parceiros da natureza também. Já os morcegos nectarívoros fazem a conhecida polinização. Enquanto se alimentam do néctar de determinada flor, os grãos de pólen grudam em seu corpo e, ao pousar em outras flores, esses grãos vão caindo, possibilitando a fecundação entre elas. Fecundação, prof? Olha aqui, ó. Fecundação. Lembra aquele encontro que nós falamos? Ó, encontro da célula reprodutora masculina com a feminina. Lembra que a prof falou que quando o pólen entra dentro lá daquela partezinha feminina e se encontra com os óvulos que estão também na parte de baixo, então o pólen que é masculino vai entrar na parte feminina, vai encontrar com os óvulos que é feminino. Quando eles se encontram, lembra das transformações que ocorrem ali? São duas células. Então, essa transformação a gente chama de fecundação. É quando essas duas células se encontram. Aqui, na próxima página, nós temos a atividade 3. Relacione a coluna da direita com a da esquerda, de acordo com os hábitos alimentares do morcego. Então, aqui a gente tem os frugívoro, carnívoro, nectarívoro e hematófago. Então, aqui, quando a gente fala que o animal ele vai se alimentar de sangue, então qual o termo que a gente utiliza aqui? Vai pensando. O que vocês acham aí? Alguém falou hematófago? Quem falou está correto. E na próxima, de frutas. Então, frutas, quem é que sabe? Vamos ver se vocês lembram. Frugívoro. Então, aqui, número 1. Seguindo adiante, de insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Seriam os... Quem é que lembra? Carnívoros, número 2. E aqui, no último, néctar das flores. Tá na cara, né, ó? Nectarívoro. Então, aqui dá para associando também as palavrinhas para não esquecer, né? Então, vocês já façam e já colocam certinho. Feito e corrigido, ok? Isso é bem importante que vocês saibam. Utilizar os termos corretos, tá? De acordo com a alimentação aí do animal. Agora aqui, ó, um morcego.
Muitas pessoas têm aversão. Aversão é quando você tem nojo, você tem medo, tem horror, repulsa, né? Então, muitas pessoas têm aversão aos morcegos e desconhecem a importância ecológica desses mamíferos. Quando a gente fala em importância ecológica, a gente está falando de natureza. Explique como os morcegos nectarívoros ajudam a preservar as florestas. Então, aqui, turma, vocês têm que explicar. Vamos fazer juntos. Nós vamos explicar como que esses morcegos, que são os nectarívoros, ajudam a preservar a floresta. Então, vamos colocar aqui. Ai, 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 ai. Apaga esse. Vai de novo, prof. Agora deu. Então, os morcegos nectarívoros. Lembrando que é uma sugestão de resposta, tá, turma? Isso aqui tá de acordo com o que eu expliquei até agora. Então, os morcegos nectarívoros ajudam na preservação das florestas. Aí põe uma vírgula, realizando o transporte de grãos de pólen que ficam grudados em seu corpo, enquanto se alimentam de néctar das flores. Vou colocar bem completinho, tá? Permitindo. Vou continuar ali embaixo. Peraí. Aqui. Então, permitindo. Assim. A reprodução das plantas. Parceiraço, né? Ok? Então, seria isso. Os morcegos nectarívoros ajudam na preservação das florestas, realizando o transporte de grãos de pólen que ficam grudados em seu corpo enquanto se alimentam de néctar das flores, permitindo assim a reprodução das plantas. Não só ele, qualquer animalzinho ali considerado polinizador tem essa função, ok? Nós vamos agora aqui na próxima página 317, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, nós temos um esquema. E esse esquema aqui é sobre polinização. Temos um quadro com as palavras principais e nós vamos encaixá-lo ali naquele esquema. Então aqui, ó, o principal flores. Aí aqui, ó, são os órgãos responsáveis pela... Então quem é que lembra? Vamos colocar aqui. Reprodução das plantas, certo? Então, lembra que a gente falou que a flor não é uma planta. A flor, ela faz parte de um conjunto de uma planta. Então, a flor, vamos pensar na flor. Elas são órgãos aqui, ó, são órgãos responsáveis pela reprodução das plantas. Nós acabamos de estudar sobre isso. Aqui, ó, estendendo aqui o esquema, que acontece quando, nós acabamos de ver ali, né? Quando grãos de pólen, opa, ó, grãos de pólen atingem os, lembra que a prof falou dos óvulos? Então, aqui, óvulos. Óvulos. E ocorre a formação de sementes e frutos,
certo? Então, desse lado de cá, o esquema ficou certinho. Então, prosseguindo aqui, vamos voltar aqui em cima, ó. Flores de novo. Atraem o quê? Olha lá em cima, ó, animais polinizadores. Então, vamos colocar aqui. Não gostei dessa parte aqui, deixa eu aumentar. Então, vocês já podem ir colocando, até a prof se acertar aqui, vocês podem ir colocando animais polinizadores. Aham, agora sim. Animais polinizadores, certo? Aí, prosseguindo. Por exemplo, então, o que tem lá em cima de animais polinizadores que a gente pode usar aqui? Aqui já tem escrito, né? Tá. Insetos, morcegos e aves, não precisa encaixar mais nada. Aí aqui ficou faltando só duas palavrinhas aqui de cima. Vamos ver o que falta aqui do lado agora. Flores possuem, o que ficou faltando? Néctar e pólen. Então, néctar e pólen a gente coloca aqui. Opa! Agora sim. Então, possuem néctar e pólen. Acho que fica faltando só uma, né, turma? Que servem de alimento. Isso, aí a gente fecha ali. Utilizamos todas as palavrinhas. Alimentos. Alimento, tá no singular ali. Joinha. Ficou legal, ó. Certinho. Deixa eu minimizar aqui para vocês. Certo? Então, fica assim o esqueminha. Deixa eu tirar assim. Legal, 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 legal. Aí, vamos prosseguindo aqui. A prof vai deixar para vocês a tarefinha. Então, vamos lá na página 324. Aí, essa prof não vai fazer com vocês. Essa prof deixa para que vocês possam fazer sozinhos aí, mas é bem tranquilo também, ó. Aqui nós temos uma frase. Nessa frase aqui, nós temos umas lacunas, que são os espaços que estão sem palavras. Aí, aqui embaixo, nós temos uma sequência. Sequência A, B, C e D. Você vai precisar assinalar aqui a sequência que mais se encaixa as palavras aqui. Por exemplo, a primeira palavra aqui que se encaixa, eu acho que é óvulo, prof. A segunda, eu acho que é parte feminina. A terceira, grãos de pólen. A quarta, parte masculina. Se for essa sequência que você completar aqui, você assinalar A, não, a sequência é a B. Então, aqui você precisa completar e descobrir qual é a sequência correta que fez com que a frase ficasse ali coerente, né? Uma frase verdadeira e coerente, com sentido. Tá certo? Então, a nossa aula de ciências seria isso. Aproveitem para fazer agora, ó, que tá fresquinho na memória, né, o nosso estudo. Aproveita e já deixa esse aqui prontinho também, tá bom? Então, até mais. Um grande beijo para vocês, se cuidem, tá bom?